A região sudeste é a que concentra o maior número de casos da gripe H1N1 no Brasil. Devido à falta de moedas no mercado, o metrô de São Paulo abre guichês especiais na estação Barra Funda. O Memorial da América Latina presta homenagem ao criador do personagem Chaves, Roberto Bolanhos. São Paulo receberá, nos dias 19 e 20 de março, o primeiro Festival de Chocolate. Os quenianos vencem a 20ª edição da Corrida Internacional de São Paulo. Essas e outras notícias você vai ver a partir de agora no Jornal Uninove. Boa tarde. A região sudeste é a que concentra o maior número de casos da gripe H1N1 no Brasil. Só em São Paulo já foram registrados até o mês de abril 988 casos. O vírus influenza chegou mais cedo do que de costume e já provocou caos na saúde pública e privada brasileira. Os sintomas da gripe comum para a gripe H1N1 são bem semelhantes. Então, o H1N1 é mais agressivo, então tem maior desconforto respiratório e maior mortalidade também, o maior número de mortes registradas pelo H1N1. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo antecipou a vacinação deste ano contra a gripe. A vacina protege contra o vírus H1N1, o H3N2 e o tipo B. A expectativa é de vacinar 3.500.000 pessoas na região metropolitana de São Paulo. A vacina da rede pública está disponível para idosos, gestantes, crianças e doentes crônicos. Eu acho que não, porque dá de imunizar todo mundo. Porque você tem contato, não é só os grupos de risco que correm o risco de ter a gripe. Se imunizar todo mundo, acaba todo mundo sendo privilegiado. A prevenção é a melhor forma para não contrair o vírus da gripe H1N1. Então, a prevenção, a gente pede sempre a higiene da tosse, então sempre cobrir a tosse com a mão ou com um lenço descartável, evitar lugares aglomerados, evitar lugares abafados, fazer uma boa alimentação para ter uma boa imunidade, uma boa alimentação e é isso. A imunização contra a gripe ocorre exclusivamente nas 403 unidades básicas de saúde, na capital. A campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 30 de abril. O Memorial da América Latina recebe a 2ª edição do Festival de Churros. Além do próprio churros, existem variedades de doces e bebidas. A finalidade dessa exposição é de homenagear o criador do personagem Chaves, Roberto Bolanhos. O evento acontece nos dias 9 e 10 de abril e a entrada é gratuita. Fica na Avenida Auro Soares de Moura Andrade. O posto de bombeiros em Guarulhos foi fechado por falta de verbas e infraestrutura. O bairro de Taboão fica sem posto de bombeiros porque a prefeitura não pagou o aluguel. Localizada a 8 km do centro de Guarulhos, a base dos bombeiros foi desativada pelo comandante do 5º Grupamento dos Bombeiros, Vlaudir Pires, local como inadequado à permanência humana. Taboão, ele tinha condições insalubres para o funcionamento. Tá? Então, por exemplo, quando chovia muito, enchia o posto, tinha um odor muito forte, ele tinha pouca ventilação ou nenhuma ventilação. As atividades do Corpo de Bombeiros são movidas por um convênio firmado entre o Estado e o município, ou seja, cabe ao Estado a formação, o treinamento, os pagamentos do salário, os direitos e benefícios trabalhistas. Já ao município cabe a compra e a manutenção das viaturas, a concessão dos alimentos e a construção ou locação de imóveis. Portanto, a Prefeitura de Guarulhos não repassou o dinheiro do aluguel do prédio e o dinheiro da manutenção da unidade. E sem verba, o posto de bombeiro fecha as portas e pega os moradores de Taboão de surpresa. Discutiram com a comunidade, simplesmente resolveram fechar. Falaram que ia fechar devido ao problema de aluguel, que o governo municipal não estava pagando, parece. Mas não conversaram com a comunidade a respeito se poderia ou não, ou se tinha alguma outra solução. Esse corpo de bombeiro, antes de ser fechado, atendia 20 bairros desde 1996. A unidade era mais próxima do aeroporto internacional de São Paulo. O
local era improvisado e o Corpo de Bombeiros teria um espaço maior. Mas passaram 20 anos e o projeto nunca saiu do papel. As viaturas daqui foram remanejadas e o Corpo de Bombeiros relocado para os postos mais próximos. A esse que a população de Taboão terá que recorrer em caso de acidentes e incêndios. Segundo o tenente do 5º Grupamento de Bombeiros, Valdir Pires. Na realidade é assim, nós temos posto no Macedo, que fica ali na Avenida Monteiro Lobato, e nós temos uma unidade de resgate correndo, né, atendendo ocorrências daqui da sede. Aqui da sede até o antigo posto do Taboão, dista aí 1,5 km, 2 km no máximo, né? Então, aquela localidade, ela continua sendo coberta pelo Corpo de Bombeiros. Haja vista que o Corpo de Bombeiros é um sistema de emergências, né? Nem sempre o posto mais próximo atende àquela ocorrência. Por quê? Porque às vezes as viaturas que atendem ocorrências naquele posto, elas saem para outras ocorrências. E se der uma ocorrência próximo do posto, às vezes vem viaturas de outros postos para fazer o atendimento. A população de Taboão, atendida por esse posto, agora tem um maior tempo de resposta para o atendimento das suas solicitações. A chance de agravar o incêndio, pelo menos, é bem maior, né? A situação, né? É maior. A chance de se agravar, né? Até Guarulhos são acho que uns 8 quilômetros. O comandante dos bombeiros, Valdir Pires, descarta a reativação do posto e a prefeitura não deu resposta sobre a reabertura da unidade e muito menos sobre o convênio. O metrô de São Paulo abre guichês especiais para a troca de moedas na estação Palmeiras Barra Funda. O objetivo é facilitar o troco e evitar as filas nas estações. Com a falta de moeda no mercado, a tarifa foi reduzida de R$ 3,80 para R$ 3,75. Em nota, a Casa da Moeda divulgou que em um ano a moeda caiu de 2,3 bilhões para 400 milhões de reais, porque é determinada por demanda vindo do Banco Central. O governo do estado diz que tentou buscar moedas em bancos, mas não conseguiu por causa da redução da circulação. Você verá a seguir no Jornal Uninove. Artistas e representantes sindicais participaram no evento do Dia do Trabalho em São Paulo. Aplicativo contra a dengue ajuda a população a se defender diante do mosquito Aedes aegypti. O trecho do rio Tietê, em Santana de Parnaíba, é um dos mais críticos do estado. Não saia daí, a gente volta em 1 minuto. A Uninove sempre trabalhou para estar à frente do seu tempo. Primeira universidade a oferecer Wi-Fi ilimitado para mais de 150 mil alunos. Projetores de última geração em todas as salas de aula. E o Channel 9, o curso de inglês online gratuito para todos os seus alunos. Mas se a vida está corrida e você precisa de mais mobilidade, imagine se sua universidade pudesse estar onde você quiser na hora que você puder estudar. Cursos online Uninove, sua chance de estudar na melhor universidade de São Paulo, de qualquer lugar e com liberdade para planejar seus estudos. Composta por professores mestres e doutores, acessíveis por meio de videoaulas, fóruns e chats. São mais de 200 cursos a partir de R$ 196. Graduação, tecnologia, pós-especialização e pós-MBA. Invista na sua carreira e mude sua vida. A capital paulista será marcada com grandes eventos, reivindicações e manifestações espalhadas pela cidade. No Dia do Trabalhador, os visitantes contarão com a presença de artistas e representantes sindicais. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Gabriela. O centro da capital já está sendo tomado por visitantes e manifestantes de partidos, que também vieram não só aproveitar esse feriadão no Dia do Trabalhador, como reivindicar melhorias trabalhistas. A CUT, a Central Única dos Trabalhadores, irá promover sorteios no evento. O público também poderá participar desse sorteio, que será de 19 automóveis. E para concorrer aos prêmios, o participante terá de preencher o cupom e colocá-los nas urnas disponível aqui no local do evento. Foi marcada em 1886 por grandes conflitos trabalhistas e sindicais na cidade industrializada de Chicago, estado de Illinois, nos Estados Unidos.
Esses conflitos, eles ocorreram em praça pública e foram convocados toda a classe operária para reivindicar melhorias e carga horária de trabalho, que excedia de 8 para 13 horas. No Brasil, é comemorado o Dia Internacional do Trabalhador desde 1895, que oficializou em 1925, 30 anos depois, após a criação do decreto do então presidente Arthur Bernardes. O secretário-geral e vice-presidente Luciano Leite nos concedeu uma entrevista e vai nos contar um pouco sobre as propostas trabalhistas e mudanças e reivindicações que o trabalhador do comércio e varejo estão cobrando. Algumas iniciativas que tratam desde a saúde do trabalhador, por exemplo, a anemia falciforme, é uma doença que está relacionada com a população negra também. Aí você pega aspectos, por exemplo, como a saúde no local de trabalho, insalubridade no local de trabalho. A gente tem toda uma intervenção para fazer com que o ambiente de trabalho ele seja o menos penoso possível. Via TV dos Trabalhadores, o Brasil todo acompanha esse nosso grande evento. Os sindicatos dos trabalhadores do comércio de São Paulo e região planejam melhorias no setor. A crise no país, segundo o secretário-geral do Comércio, é passageiro. Hoje, são mais de 11 milhões de desempregados, mas a chance da economia retomar o crescimento. A exposição A Turma do Chaves está sendo um sucesso nas vendas de ingressos no Memorial da América Latina. O famoso personagem de Roberto Bolanhos, Chaves, conquistou gerações e ainda conta com um grande público de todas as idades. O evento conta com a parceria das emissoras de televisão SBT e a Televisa. A exposição tem uma retrospectiva da história da vila, além do famoso barril e a casa do Seu Madruga. Os fãs têm 25 minutos para conhecer o cenário do Chaves, cerca de 18 mil pessoas já visitaram o evento. O projeto de despoluição do rio Tietê já consumiu 2,4 bilhões de reais. E a proposta já dura 24 anos e o rio continua sujo, em alguns trechos com mau cheiro. A poluição é visível nas águas do rio Tietê. O processo de degradação do rio causado pelo esgoto doméstico e industrial que não são tratados antes de chegarem ao rio. Algumas empresas, de forma clandestina, despejam o esgoto no rio, provocando um grande problema ambiental. A poluição do rio Tietê, nesse trecho de Santana de Parnaíba, é uma das piores entre 62 municípios banhados pelo rio. A situação se agrava com o período da estiagem, pois o volume do rio diminui, os entulhos se aglomeram nas margens dos rios, virando um depósito de lixos urbanos. Um dos itens preocupantes são as formações de espumas, que aparecem entre Pirapora de Bom Jesus e Santana de Parnaíba. Um fato que colabora com a poluição são os 19 municípios que não fazem tratamento de esgoto domésticos. A nossa equipe conversou com a Companhia de Tecnologia de Saneamento Básico, ligada ao meio ambiente do governo, a CETESB, com o Nelson Menegon, para saber como que são produzidas as espumas e qual é a situação do rio Tietê nesse trecho de Santana de Parnaíba. O problema da espuma é, novamente, o problema do déficit no tratamento do esgoto. Nas nossas residências, a gente utiliza detergentes, sabões em pó, que possuem compostos químicos. A despoluição do rio Tietê é o maior projeto de recuperação ambiental do país. É difícil a tarefa de acabar com a poluição gerada por esgoto na região metropolitana de São Paulo. Não é segredo nenhum que esgoto não tratados provoca doença e polui rios e córrego. Por isso, o sistema de coleta e tratamento de esgoto são importantes para a saúde pública. Para os moradores de Santana de Parnaíba, a situação atual do rio mexe com a economia da cidade, por ser antiga e de grande valor histórico, que em datas religiosas atrai bastante turista, como, por exemplo, o Drama da Paixão, que recebe fiéis do país todo. O odor desagradável e as espumas espantam os turistas, e os moradores da cidade têm esperança de ver o rio despoluído. Assim, a cidade em si ela é muito bonita e as pessoas que vêm de fora acabam se encantando
muito pela arquitetura da cidade. Só que aí, quando chega próximo ao rio, aí sente mesmo o impacto do rio na cidade, por causa do cheiro, é muito forte, realmente. O Rio Tietê ainda está longe dos níveis desejados. Já foram anos de investimento na despoluição nas águas do rio. Em alguns trechos, o rio é considerado morto, mas a sua sobrevivência ainda não está perdida. É preciso um esforço conjunto entre União, Estado, município e a consciência ambiental de cada cidadão para a despoluição do Rio Tietê. O Sesc Interlagos está com uma programação sobre a memória do esporte olímpico brasileiro. A exposição tem um acervo audiovisual e busca relembrar a história dos grandes atletas nacionais dos Jogos Olímpicos. A programação vai até o dia 10 de abril. Depois de um mês de tempo seco, uma frente fria chegou no estado de São Paulo, provocando uma queda brusca de temperatura e fortes garoas durante o dia. Na região metropolitana, o tempo fica fechado pelo menos até segunda-feira. A mínima será de 15 e a máxima não passa dos 18 graus em Mogi das Cruzes. Na capital paulista, a mínima é de 12 e a máxima não ultrapassa de 19. Nos próximos dias, o tempo será de melhorias e ligeira elevação. O aplicativo São Paulo versus Dengue, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, ajuda a população a se defender contra o mosquito Aedes aegypti. A ferramenta mostra como se prevenir e evitar um sintoma da dengue, além de um cativante e divertido jogo onde você aprende a proteger sua família e matar o mosquito Aedes. O aplicativo traz ainda as últimas informações sobre o combate da doença no estado. Você verá a seguir no Jornal Uni9. O espetáculo Dama da Paixão chega à sua 21ª edição, em Santana de Parnaíba. A exposição do mundo de Tim Burton está em cartaz no Museu da Imagem do Som. Não saia daí, a gente volta em 1 minuto. Atenção para o toque de 5 maneiras de mudar sua vida. Uni9, eleita a melhor universidade particular no ranking universitário de 2014. Nota máxima na avaliação institucional do MEC. 5 megacampi ao lado do metrô. Corpo docente altamente qualificado. Mais de 150 mil alunos com acesso a conteúdos digitais em uma multiplataforma de aprendizagem colaborativa. A Uni9 com você é 10. Inscrições abertas. Aconteceu neste domingo a 22ª Maratona Internacional de São Paulo. Anos vence a Maratona Internacional de São Paulo pelo 3º ano seguido. A maratona que aconteceu neste domingo, dia 24, teve a categoria dos cadeirantes, feminino e masculino. Na prova masculina, quem levou o ouro foi o queniano Paul Kimutai, 9 segundos à frente do brasileiro Giovanni dos Santos. E na feminina, a queniana Alice Kibor leva o ouro. O Museu da Imagem e de Som de São Paulo realiza a exposição O Mundo de Tim Burton. O evento conta com diversos desenhos e esculturas e vídeos. O Mundo de Tim Burton é o nome dado pelo Museu da Imagem e do Som, que ocupa o balcão da exposição atualmente. Segundo a responsável do Núcleo de Programação e Produção, Maria Gabriele, a exposição já ultrapassou o esperado. É uma exposição que tem como objetivo mostrar o lado artístico do Tim Burton, além de cineasta. Então, mostrar o processo criativo dele, emocionalmente, da cabeça de uma Tim Burton, né? É muito grande, classes sociais muito diferentes. Então, mas, obviamente, todas têm uma repercussão enorme. A do Tim Burton já provavelmente vai ser próximo do Castelo, ou a segunda, o maior público. A gente já passou das 100 mil pessoas em um pouco mais de um mês de exposição. Então... O diretor de cinema Tim Burton é conhecido por seus filmes exóticos e diferentes, como por exemplo O Estranho Mundo de Jack. Em sua exposição, o diretor norte-americano apresenta um pouco de sua vida expressada através dos desenhos e esculturas. A exposição Mundo de Tim Burton apresenta cerca de 40 itens, incluindo desenhos e obras de arte, feita pelo próprio diretor, que nunca foram vistas, por exemplo, Eduardo Mão de Tesoura e Batman. A exposição foi organizada pelo Museu da Arte Moderna e passou pela Ásia,
Europa, América do Norte e Oceania, e chegou ao Brasil com 150 peças que não tinham nos outros locais. Jovem estudante do curso de jornalismo, cita um pouco sua passagem pelo MIS. Essa exposição do Tim Burton remete muito aos desenhos. Acontece nos dias 19 e 20 de março o primeiro Festival de Chocolate. O evento traz, além de chocolates, brownies, cupcakes, brigadeiros, bolos, pão de mel e doces em geral. O festival ocorrerá no Clube Homes, na Avenida Paulista. A entrada é franca e o horário é das 10 às 20 horas. Considerado o maior espetáculo de Páscoa do estado, o Drama da Paixão, da cidade de Santana de Parnaíba. Chega à sua 21ª apresentação. O evento Drama da Paixão conta com 2 horas e meia de duração e com mais de 500 atores e figurantes voluntários que moram na cidade. A Semana Santa é uma das datas mais importantes do calendário cristão, o período que relembra os últimos momentos de Jesus Cristo na Terra. Festejando a ressurreição de Cristo, o município de Santana de Parnaíba promove todos os anos gratuitamente o espetáculo Drama da Paixão, que recebe milhares de fiéis. Localizado a 35 quilômetros da capital paulista, às margens do rio Tietê, o Drama da Paixão é considerado o segundo maior espetáculo ao ar livre do Brasil. Em sua 21ª edição, a apresentação deste ano terá novidades, segundo o diretor Edmilson Andrade, para o público se sentir ainda mais emocionado. Você contar a mesma história de uma forma diferente todos os anos, e olha que estou fazendo isso desde que eu assumi a direção já há 23 anos, todo ano eu procuro fazer que seja um pouquinho diferente, né? Até para não ser o mesmo espetáculo, embora seja a mesma história. Então é um grande desafio, mas eu costumo dizer também que Deus é o grande diretor desse espetáculo. A expectativa deste ano é de 30 mil espectadores nos seus 3 dias de apresentação, dia 24, 25 e 26 de março. A entrada para a encenação de Cristo é gratuita. O espetáculo foi legal, bem emocionante, o cenário estava incrível, a peça foi simples e bem feita. Um momento marcante e emocionante foi quando o ator que interpretou Jesus surgiu pendurado num cabo de aço em cima do público. E aí rezamos o Pai Nosso. E a cena onde Jesus também estava carregando a cruz foi bem real e mexeu com a emoção do público. A hora em que o Filho do Homem será glorificado por Deus, e que a glória de Deus é revelada por meio dele. E Deus o fará agora mesmo. Meus queridos discípulos, logo eu vos deixarei. Por isso, deixo este mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Assim, conhecereis todos os que são meus discípulos, pelo amor que tendes uns com os outros. Estamos com a nossa repórter Nathalie Cristine no Autódromo de Interlagos, onde vai acontecer neste final de semana a 5ª edição do Lollapalooza Brasil. Nathalie, quais são as novidades dessa 5ª edição do Lollapalooza? Boa tarde, telespectador. No geral, nada muito diferente da edição de 2015, mas a organização anunciou que a novidade deste ano são os petiscos variados, que ganharão uma nova cara, chamada de botecaria. Tudo está muito organizado, o acesso ao serviço estará mais fácil, possibilitando o público de curtir os shows com maior segurança e comodidade. Agora é só esperar a chegada do grande momento. Nathalie Cristine para o Jornal Uninove.
No primeiro mês do ano, a inflação pesou no bolso do brasileiro. O aumento dos alimentos chegou a 2,38%, segundo os dados da IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os alimentos que mais aumentaram foram a cenoura, com 32,64%, e o tomate, que subiu 27,27%. Em contrapartida, o pão francês subiu 0,95%, e o que menos subiu foi a farinha de trigo, com um aumento de apenas 0,83% de aumento. O Jornal Uninove está terminando. Assista agora o Cine Uninove e logo após o Jornal das 7. Boa tarde. Boa tarde e até amanhã.